Boa tarde, estamos começando mais uma edição do programa Urban View, um novo olhar sobre a cidade, o programa que é uma produção da Urban Systems. E o nosso convidado de hoje está aqui ao meu lado, é Flávio Maranhão, engenheiro civil e professor da Universidade São Judas Tadeu. Flávio, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, Gilberto. Muito bem, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. A gente também está aqui no nosso lado com a Sandra Lanza. Tudo bem, Sandra? Tudo ótimo, Gilberto. Bem-vindo, Flávio, e bem-vindo a você que está com a gente em mais uma edição aqui do Urban View. Quero convidar todos vocês a participarem. Se você está nos assistindo via On Demand, por favor, participe ao vivo com a gente aqui no Urban View, toda quarta-feira, das 17 às 18 horas, em www.altv.com.br. Isso aí. E o olhar da semana, que é o tema sobre o qual nós vamos conversar no programa de hoje, é Rua do Futuro. Como as novas tecnologias podem colaborar para o urbanismo sustentável. A gente vai conversar aqui com o Flávio Maranhão, bater um papo com ele, entre outros assuntos sobre o projeto Rua do Futuro pode ajudar a construir uma cidade mais sustentável? Como a pavimentação contribui para acumular água e como os pavimentos permeáveis podem transformar esse acúmulo em uma solução. Outro assunto também, como se formam as ilhas de calor e quais intervenções podem ajudar a reduzir o efeito desse fenômeno. E a Sandra já estava começando aqui a convidar vocês a participar e eu vou reforçar, pedir para ela, porque a gente tem, não só você pode participar aqui ao vivo no chat, né, Sandra, mas também... Várias maneiras de participar, Vamos lá, Gilberto, conta para o pessoal. Pois é, a gente tem a nossa enquete do dia, a gente sempre faz uma pergunta lá no site da Urban Systems, www.urbansystems.com.br, que tem a ver com o nosso bate-papo aqui no Urban View. Então a pergunta para você participar hoje é possível garantir o crescimento urbano sustentável? São 3 opções para você votar. Não, o desenvolvimento das cidades já saiu do controle de forma definitiva. Segunda opção, sim, com verba e tecnologias certas. Ou terceira opção, apenas se interessar às grandes corporações e aos políticos. No finalzinho do programa a gente traz o resultado e o Flávio vai comentar com a gente, então participe. Muito bem, então nós vamos começar esse bate-papo de hoje aqui com o Flávio Maranhão, professor da Universidade São Judas Tadeu, justamente perguntando para ele sobre esse caos atual que a gente vive, né, Flávio? O mundo hoje se concentra aí por concentrações, por grandes aglomerados urbanos que são cada vez maiores, vide, por exemplo, a cidade de São Paulo, uma cidade aí de quase 20 milhões de habitantes, né? E a gente vê a questão da qualidade de vida se deteriorar em função aí de poluição, calor, temperaturas extremadas, enchente, e a lista de problemas aí é enorme. Quem vive numa cidade como São Paulo conhece muito bem quais são esses problemas, né? Aí a pergunta que eu faço para você para iniciar esse nosso bate-papo é se é possível conciliar essa questão, esse modo como a gente está vivendo hoje, com uma proposta de urbanismo sustentável que proporcione uma melhoria de qualidade de vida nas cidades. Gilberto, essa pergunta eu acho que o mundo quer responder, né? Mas a gente escolheu você. O fato é que nossas cidades, o processo de aglomeração urbana, ela trouxe aumento de qualidade de vida porque é possível fornecer mais serviços à população. Isso está falando em termos de fornecimento de água tratada, fornecimento de esgoto, tratamento, né? Vias urbanas, acessos fáceis, mobilidade, e hospitais, educação. Então, quanto mais se concentrar, desde que a gente entenda que os recursos são finitos, melhor, porque faz mais fácil fornecer esse serviço. Agora, à medida que as coisas começam a ganhar grandes proporções e os aglomerados urbanos, eles cresceram com poucas regras, e isso que aconteceu no Brasil. De forma desordenada. Totalmente desordenada, totalmente não, mas boa parte desordenada, essa facilidade começa a virar um problema. Então, o que nós ganhamos de qualidade de vida porque tem mais acesso ao hospital, a gente está perdendo um pouco porque tem mais poluição. O que nós ganhamos por mais vias, ter mais acesso à mobilidade, a gente está perdendo porque fica parado no trânsito. Então, o que a gente tem que ter consciência é que as cidades elas estão criadas com essa dificuldade. Não adianta a gente voltar ao romantismo dizendo que seria melhor se fosse... Claro que seria melhor se fosse de outra maneira, mas não é. Se a gente
pensa em qualquer intervenção urbana que tem que tirar pessoas de onde elas moram, da população onde elas habitam, há um apelo popular muito grande para que isso não aconteça. Porque o processo de tirar pessoas de um lugar para outro é demorado, caro e normalmente não bem sucedido. A gente vê isso claramente aí em obras de metrô, ou mesmo uma obra importante aqui em São Paulo que foi paralisada ou cancelada por um tempo, que foi aquele túnel na Roberto Marinho, que ia acontecer, as empresas já estavam mobilizadas e por um motivo, razões que o prefeito preferiu, a prefeitura preferiu postergar esse projeto. Então, na minha visão, só tem uma alternativa. É a gente tentar melhorar o que está disposto, que são... Melhorar o que está aí. Melhorar o que está aí. E o que é que está aí, efetivamente? A gente tem muitas ruas pavimentadas que alteram o fluxo, a velocidade de fluxo de água, que causa enchente. Um adensamento urbano que provoca, naquela segunda pergunta sua, provoca um aumento de temperatura, as ilhas de calor, e aí você tem precipitações extremas, como a gente tem em São Paulo, que você pode botar qualquer, ou quase qualquer sistema de drenagem pensado que não vai dar vencimento. E você tem aí muitos carros para o pessoal, pelo menos, tentar aumentar um pouco a qualidade de vida. Quer dizer, já que vai passar muito tempo no trânsito, que passe dentro do seu carro no ar-condicionado. Entra a questão da mobilidade urbana. Mobilidade urbana. Tá. E como é que surgiu, então, você na verdade, está liderando, digamos assim, esses estudos a esse respeito, aí está participando desses estudos todos. Então, como é que nasce o projeto Rua do Futuro? O que ele é exatamente, né? Então, vamos começar apresentando para quem está nos assistindo o que vem a ser o projeto Rua do Futuro. Bem, o Rua do Futuro foi iniciativa da empresa, do Grupo City, né, em especial da empresa City, que procurou a universidade para desenvolver tecnologia, ajudar a desenvolver tecnologias que viessem de encontro a esses problemas da sociedade. Todos, não. Em especial a empresa que está liderando isso, que é a empresa City, ela tem um foco especial em pavimentação. Então, ela procurou a universidade para encontrar alternativas para desenvolver pavimentos para ajudar a sociedade. Então, dentro daquela coisa de escoa a água muito rápido. Qual a alternativa que existe no mundo? Pavimento drenante. Pisos que façam a água entrar pelo solo, que ela seja retardada e que isso vá postergar um pouco o escoamento da água. E o segundo passo que foi feito, um segundo passo foi encontrar alternativas para despoluir o ar atmosférico. O ar atmosférico. Essa é uma coisa nova, né, que é fruto de um trabalho de desenvolvimento bem grande da empresa City, junto com a universidade, que em conjunto com empresas multinacionais, em conjunto utilizando os conhecimentos de nanotecnologia, colocou uma partícula pequena de oxitânio que ela consegue degradar dois dos principais compostos que estragam a vida urbana, estragam o ser humano, que é o NOx e o SOx. E aí vale uma ressalva. A gente... O SOx. Exatamente, Gilberto. A gente, quando fala muito de poluição, do efeito do ser humano, a gente fala muito em monóxido de carbono, dióxido de carbono. Efetivamente, para o ser humano, quem estraga a vida é a quantidade de nitratos, NOx, ou de enxofre, de SOx. Daí aquela briga que teve há um tempo atrás de reduzir a quantidade de enxofre no diesel, liderado pelo Instituto Eto, liderado por toda a sociedade civil aí, que ganhou, pelo menos em parte, essa briga com a Petrobras. Conseguiram fazer uma lei que diminui o teor de enxofre nos combustíveis, no diesel, né? No diesel, isso. Só que aí tem um problema. Quando a gente usa biocombustíveis, seja biodiesel, álcool, a quantidade toda que seja, aumenta as emissões de nitratos, aumenta as emissões de NOx. Então, em princípio, nos aglomerados urbanos, o aumento da quantidade de NOx vem sendo verificado. E há uma correlação direta com o número de internações dos grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro,
e outros fora do país, e a quantidade de NOx, ou de nitratos presentes na atmosfera. Tá, e essa questão do nitrato, que é o NOx, né? NOx são os nitratos. Eles, pelo que eu estou entendendo, eles causam dois efeitos. Um é o efeito na saúde, que deve estar ligado a questões respiratórias, ou seja, de você respirar poluição, né? Então você respira partículas, mas também tem um outro elemento também que é a sujeira. Então, porque isso se transforma numa fuligem que vai se depositando em toda a cidade. Você foi perfeito nessa avaliação. Aquela poeirinha bem fininha, que são materiais particulados, né? Que é um material bem pequenininho, que a gente consegue inalar e fica preso no pulmão, ele é decorrente do nitrato. Então o nitrato vem, junta um no outro e forma aquela partícula bem pequenininha que ela fica na atmosfera, não tem peso para descer, aí por mais de um ano. É isso que cria aquelas nuvens, onde a gente fala que o tempo está muito seco, a umidade do ar está relativa, a umidade relativa do ar está baixa na cidade, fica aquela nuvem de fumaça preta em cima da cidade. São essas partículas. Isso, é um material particulado, exatamente. Então, esse material particulado é que é o grande responsável por a gente inalar coisas que ficam presas na nossa poluição. Voltando para a sua pergunta. O segundo problema é a sujeira. Um é muito mais importante que o outro. Claro que a saúde humana é muito mais importante do que qualquer processo de alteração do visual. Mas a gente não pode esquecer também que o custo que nós temos com manutenção dos nossos edifícios, seja ele residencial, comercial, ou qualquer que seja, é muito grande. E a principal causa para a limpeza dos edifícios no Brasil, nos meios urbanos, é a deposição de poluição seguida do crescimento de micro-organismos. Mas o primeiro é a deposição de poluição. Então, quando a gente começou a estudar lá alternativas para despoluir, alternativas de pavimentos para despoluir os centros urbanos, e foi aí que a gente foi para a nanotecnologia, foi aí que a gente chegou no dióxido de titânio e que começou o trabalho de desenvolvimento efetivo, tanto em escala laboratório como em escala de campo, que é o passo que está agora. Tá, então, só para entender, esse dióxido de titânio é um composto químico, digamos, que ainda não é utilizado em larga escala. Ele está em desenvolvimento, está sendo desenvolvido, ele já está pronto? No Brasil, ele não é usado, ou é pouquíssimo. O dióxido de titânio é usado em quase tudo que é branco, seja tinta, plástico, pasta de dente ou creme de beleza. Qual é a grande diferença desse que a gente usa para o que a gente está usando agora? É o tamanho dele. Enquanto você tem tamanho de alguns micrômetros, esse tem o tamanho de alguns nanômetros, 1000 vezes menor. Eles são menores ainda? 1000 vezes menor. Menor do que você encontra numa pasta de dente? Menor que na pasta de dente. E o que faz esse dióxido de titânio quando é aplicado, por exemplo, num projeto como esse do Rua do Futuro? A analogia que eu gosto de fazer, que é isso que a gente faz muito lá junto com a Intercity, o dióxido de titânio nos plásticos, quando a gente põe plásticos ao longo do tempo, ele começa a ficar amarelado e quebradiço. Boa parte dos polímeros, eles ficam amarelados e quebradiços. Isso é decorrente de um efeito já conhecido, que é a fotocatálise, que é do dióxido de titânio. Quando ele recebe radiação ultravioleta, ele causa um elétron sair de uma banda condutora, uma reação química. Transferência de elétrons de uma banda para outra, que libera energia. Essa energia começa a modificar aí as propriedades dos polímeros, começa a ficar quebradiços. Quando você transforma isso numa partícula pequena, e aí a gente está falando de alguns nanômetros, tem tanta superfície para uma mesma massa, tanta área superficial para uma mesma massa, que as forças superficiais se tornam as coisas mais importantes. E essa é a grande diferença. A gente utilizar a nanopartícula de dióxido de titânio para que ele acelere o processo de degradação daqueles nitratos que eu falei lá atrás. Quer dizer, então, a emissão de poluentes, vamos ver se a gente está entendendo o que você está dizendo aqui, que é uma coisa complexa. Isso parece bastante interessante. Então, esse dióxido de titânio é o elemento capaz de reagir com, né, vamos dizer de uma maneira simples, ele reage com essas partículas suspensas de poluição e ele a destrói, ele transforma em compostos menos nocivos. Menos nocivos. E maiores, então, eles ficam no solo e menos nocivos. Tá? Então, ele é um processo, catálise é um processo de acelerar. Esse processo naturalmente acontece? Acontece. Demora anos. A grande diferença do que a gente fez é que transforma anos em microsegundos.
E ele faz isso reagindo com a luz do sol, é isso? Com a luz do sol. Então, por exemplo, se você faz um pavimento ou uma calçada ou uma ciclovia onde você acrescenta esse dióxido de titânio, ele, ao incidir a luz solar, ele fica reagindo, causando uma reação que vai decompondo mais rapidamente essas partículas de poluição. Perfeito. Portanto, vai tornando o ar mais saudável. Portanto, vai tornando o ar mais limpo e mais saudável. Tá? Isso é o que tem sido verificado em escala piloto, boa parte das cidades no mundo que aplicaram. Aí a gente está falando de Chicago, a gente está falando de Bolonha, a gente está falando de algumas cidades na Holanda, algumas cidades na Bélgica. Tem cidades, então, que já estão aplicando isso? Já tem aplicado há mais de 5 anos. Isso é uma coisa, há mais de 5 anos é uma pergunta que eu ia fazer para você. Ok, você aplica esse dióxido de titânio e ele dura ad eterno, ele tem um tempo de durabilidade, como é que funciona isso? Como é um processo físico, né? É um processo que você recebe energia, joga elétron de uma camada para outra, aí depois ele não tem energia suficiente, ele volta. Na hora que ele volta, ele emite energia. Então, em princípio, é um processo eterno. Tá? O que é que atrapalha? Já tem resultados que mostram isso, que atrapalham. Se você criar uma película que impeça a luz do sol bater. Imagine, nas ruas foi feito uma experiência, um programa escala piloto em Singapura muito interessante, que o maior problema por fazer com que o pavimento perdesse eficiência era chiclete colado em cima. Chiclete colado em cima, que aí você impede a radiação ultravioleta de bater no dióxido de titânio, então você não tem esse processo de fotoativação, ele não degrada, você não tem ar batendo nele, então ele não... O processo de degradação do nitrato, degradação dos enxofres, ele não acontece. Agora, quer dizer, quando você fala do projeto Rua do Futuro, pelo que eu estou podendo ver, ele é uma conjunção aí de técnicas e tecnologias que, se aplicadas dentro de uma rua, dentro de uma via, ele torna esta via mais agradável, ele melhora em termos de escoamento de água, ilhas de calor, mobilidade urbana e poluição. Seriam esses pontos? Exatamente. O que é que esse projeto a gente acredita que é diferente? Né? Porque ele foi concebido para unir tecnologias. Algumas delas que estão dentro das empresas e outras que, claro que não. Por isso é que é um projeto aberto que precisa, que deseja a entrada de outros participantes, sejam eles logo entes públicos ou entes privados. Tá? Então, ele é um projeto, digamos assim, que ele está em início, ele não é um projeto ainda, ele não está implantado. Na verdade, vocês estão organizando esse projeto para levar ele, digamos, ao poder público e à sociedade. Exatamente. A gente está em processo de gestação, com uma ideia já discutida com vários entes, mas com certeza ainda vai sofrer modificações. O que é a grande diferença dele? É que a gente, antes de bolar a solução, nós focamos muito tempo e muita avaliação em quais os principais problemas. Então, dentro daquele cenário que você pôs lá atrás, né? Água. O que é que a gente pode fazer para a água? A gente tem que criar mecanismo para dimensionar o pavimento permeável bem. Seja ele de concreto, seja ele com pavimento tetravado, seja ele com asfalto, seja ele com qualquer outra tecnologia. Independente disso aí, a tecnologia de pavimento permeável tem que ser capaz de, quando fluir a água em cima, escoar a água para dentro desse pavimento e reter. Ah, tá. Então, a retenção aí é a diferença. Quer dizer, não é só você puxar a água e essa água sair para algum lugar. Não. A tecnologia do pavimento permeável, ela veio ao longo do tempo, foi evoluindo. Então, a gente saiu daquela ideia inicial que o pavimento permeável era uma coisa furada, qualquer que seja ele, que entrava água, mas que se embaixo tivesse uma base ou mesmo uma camada de solo de argila, que é impermeável, você saturava rapidamente e aí não entrava mais água, que os poros estavam todos entupidos. Tá? O que é que mudou? Isso a gente está falando nos últimos 10, 15 anos aí, que a gente vem dominando um pouco mais essa tecnologia.
A gente aprendeu a fazer, a dimensionar, a gente, sociedade, aprendeu a dimensionar efetivamente quanto de água a gente quer reter lá dentro. E aí a gente faz uma compensa aí pela extravasão, botar alguns dutos. A gente faz projeto para entender quanto dessa água vai ficar retida. É de maneira muito análoga ao que alguns edifícios de várias cidades já tem, que é aquela caixa de retenção. Chove, você tem que ter uma caixa lá embaixo para reter água, para só liberar água depois de um certo tempo. Seria o princípio do piscinão que a prefeitura constrói, né? Quer dizer, a água vem de vários lugares, ele entra numa grande caixa d'água que seria o piscinão, para depois se escoar lentamente sem causar enchente. Esse é o princípio. Quer dizer, você tem um asfalto da rua, né? E aí esse asfalto permite a absorção da água e aí essa água é acumulada em algum local embaixo. Acumulada, aí você cria caixas de detenção, caixas de retardo, qualquer que seja o nome que você venha dar. Lá na frente do projeto, a gente quer que essas caixas voltem para ser usadas como para aguar a planta, para fazer algum trabalho naquela região. Ah, tá. Então, quer dizer, além de ela reter água, essa água necessariamente não precisa ser escoada aos poucos para o esgoto. Ela pode ser direcionada para algum outro uso. É isso que a gente quer. É isso que o projeto acredita. E é isso que vem sendo feito em algumas cidades importantes do mundo. Porque isso traz algumas vantagens importantes. A gente deixa de ter o piscinão, que para quem já viu ou já conviveu com a construção de um próximo à sua casa sabe que é ruim, que quando está cheio é ruim e quando está vazio é pior. Por quê? Porque tem invasão, quando é a céu aberto, tem invasão, é ruim de tirar gente, fica uma área vazia com pouca manutenção. Tá? E quando está cheio, é ruim porque tem muita água. A gente vai para o conceito de piscininhas. A gente tem que descentralizar as coisas. A gente já, em São Paulo, em outras cidades, a gente já sabe que esse modelo de centralizar piscinões não tem gerado os resultados que a sociedade quer. Porque continua tendo enchente, continua tendo problemas por conta da ilha de calor e da densidade pluviométrica em curto espaço de tempo. Agora, Flávio, eu queria que você falasse um pouquinho o que são as formações de ilhas de calor e as intervenções que podem ajudar a reduzir o efeito desse fenômeno. Ilha de calor é o que acontece em qualquer meio urbano. Certo? Então, quanto maior o meio urbano, maior é isso. Quando chega a radiação solar, quando você tem terra natural, 75% da energia ela fica e 25% ela é emitida novamente e retorna para a atmosfera. Na hora que a gente troca a vegetação, põe concreto, põe cerâmica, põe qualquer que seja o revestimento, asfalto, qualquer que seja, esse número 75 aumenta. E vai aumentando quanto mais absorção de energia tem esses materiais. Na cidade de São Paulo, isso deve chegar próximo de 95%, 98%. O que é que isso faz? Fica mais quente. Ou seja, praticamente 95%. Está falando que praticamente toda a energia solar que bate nesses pisos, nessas vias, ela volta para a atmosfera. Ela fica na cidade. Então, fica mais quente. Isso a gente observa. Os centros urbanos são 2, 3, 4 graus mais altos do que 20, 30 quilômetros distante dele. Isso acontece. E o que é que faz? Você aumenta, em muitos casos, a evaporação, aumenta a concentração de umidade na atmosfera, em um curto espaço de tempo, vem aquela tormenta, vem aquela densidade pluviométrica muito alta. Então, os pavimentos, eles são sim responsáveis pela absorção de energia vinda do sol. Mas, se a gente olhar a cidade de cima, as ruas representam algo próximo de 30% só da superfície. Mais uns 50% são os telhados e o resto é jardim, calçada, grama, praça. Tá? Então, os pavimentos, e o que é que esse projeto quer? Que os pavimentos eles consigam absorver menos energia. Então você tem que usar
pavimentos que reflitam mais. A gente sabe que isso tem um efeito bom, importante, mas limitado, já que eles atuam só em 30% só da superfície. Tá, mas como fazer para que esse pavimento, digamos, não retenha tanta energia solar e volte isso para a atmosfera? Eu vou fazer só o paralelo com o que foi feito fora do país antes. Teve uma campanha muito grande para diminuir a temperatura de 1 grau da atmosfera, do globo, né? Aquele projeto One Degree Less, que era uma coisa, era para pintar os telhados de branco. O que é que o branco faz? Ele reflete. Ele reflete a radiação que chega, seja ela ultravioleta, infravermelho, mas ele reflete a energia que chega lá. Então, como os telhados estão em 50% da superfície, na hora que você pinta massivamente os telhados com materiais que refletem tinta branca, você potencialmente diminui a quantidade de energia que fica naquela região. Os pavimentos, eles podem usar a mesma lógica. É claro que a gente não quer nem está propondo que a cidade seja pavimentada de branco. Até porque, com vias urbanas, há uma tendência de deposição de partículas que vão alterar a cor. Então você tem um investimento e com durabilidade aquém da necessária. E qual foi o resultado? Conseguiu abaixar um grau? Vê. Eu não tenho conhecimento. Nunca se conseguiu que todas as pessoas fizessem. Tá? O que é que a gente sabe? Que individualmente, quem tem telhados de cores claras tem uma eficiência energética mais alta. Isso sim. Então, para o individual, isso é absolutamente verdade. Em escala de cidade, existem trabalhos que mostram que sim, existem trabalhos que mostram que não, e globalmente não tem dado resultado. Existe alguma cidade no mundo que, se não tornou isso lei, pintar o seu telhado de branco ou fazer telhados verdes e tal, mas ao menos estimula esse tipo de ação? Deu um tipo de incentivo, até financeiro? Muitas. Né? Como Nova York, como Chicago, como, se eu não me engano, Londres. Isso aconteceu, isso acontece. Em climas tropicais como o nosso, a gente tem um agravante. Se a gente pintar de branco, a gente sabe disso, de um telhado, dependendo do material que a gente usa, em 6 meses ele está preto igualzinho. Porque cresce micro-organismo, porque deposita poluição. E aí pode entrar o dióxido de titânio? E aí pode entrar o dióxido de titânio. Tá, que aí ele faria o mesmo efeito que ele está fazendo, né, de quebrar esse material particulado, de diminuir esse material. Particulado e dependendo do que fizer, você consegue impedir ou retardar o crescimento. A gente pode dizer que o dióxido de titânio é um material autolimpante, é isso? Ele é dito com 2 propriedades. Ele é limpador de ar, que é o depollution, e o self-cleaning, que é o limpante. Ele sozinho não, ele é aplicado de maneira adequada. Quero aproveitar, inclusive, mandar um abraço e perguntar como é que são feitos, como é que é pintado aí o telhado aí na Bahia. E o pessoal, o Sebastião, tá mandando um abraço de Barreiras, tá falando, estou assistindo vocês, parabéns pelo programa. Então, mande seu recado aí, como é que vocês fazem aí? Muito obrigado. Barreiras, tem um grande amigo que é professor da Federal de Barreiras, Juarez Roupe. Opa, fica um abraço para ele aí. Outra questão é a questão da mobilidade urbana, né? A gente está falando da questão da pavimentação no sentido da água, né? Do acúmulo de água, do pavimento permeável, a gente falou das ilhas de calor. Agora, pergunto a você, quanto que a valorização do transporte público, e a gente está vendo aqui na cidade de São Paulo uma iniciativa da Prefeitura no sentido de se valorizar e muito a questão do transporte público com a adoção dos corredores de ônibus, né? Mas também com veículos sem consumo de energia, vamos chamar assim, que é bicicleta, patinete, skate, enfim, vai por aí afora, carro movido a vento, qualquer coisa do tipo. Como é que essa questão pode colaborar dentro desse processo do Rua do Futuro? Não, o projeto, ele entende que isso é inevitável. A gente ou integra, a gente sociedade, ou integra os modais, desestimulando o uso do carro individual, desestimulando no sentido de você promover alternativas, não de você punir, penalizar, né? Não de penalizar, de promover alternativas para que tenham mais
modais de transporte disponíveis. Nós temos convicção aqui que ficar no trânsito é a pior opção para todos. Todo mundo deseja alternativas. Alternativas boas, não as que estão dispostas aí. Então, o projeto, ele tem logo em sua logomarca a integração dos modais. Tanto de bicicleta, tanto de ônibus. Aliás, você trouxe uma imagem para mostrar, uma imagem e um vídeo, né? Eu trouxe um videozinho, né, que é foi produzido com um dos nossos parceiros, né, que é a Cristal, que é uma empresa grande, que tem uma fábrica na Paraíba, que é, voltando um pouquinho de oxitânio, o Brasil é a segunda maior reserva de oxitânio do mundo, mas tem pouca produção. Tem lá na Paraíba, tem um pouquinho no interior de Minas, sendo que desse pequenininho, essa empresa é a primeira que está tentando produzir aqui. É a maior empresa do mundo, produtora de oxitânio. E ela trouxe uma imagem, ela cedeu um vídeo aí que eu acho que é bem ilustrativo. Então vamos assistir? Vamos? O pessoal da ilha, a gente está hoje aqui, bom, antes de fazer, enquanto o pessoal da ilha prepara o vídeo aí que o Flávio Maranhão trouxe, lembrando que nós estamos conversando aqui com o Flávio Maranhão, convidando você a participar aqui no chat com a Sandra e também a participar da enquete no site da Urban Systems. Tá pronto o vídeo? Tá aí, esse é o vídeo. Nós vamos colocar o vídeo sem som, vamos ficar com áudio aqui, porque o vídeo é em inglês, então a gente prefere que você comente, Flávio. Conte um pouquinho a história desse vídeo, o que está sendo mostrado. Esse vídeo ele é muito interessante porque ele ilustra uma iniciativa que houve na Alemanha, que é patrocinada, que é estimulada pela Comunidade Europeia para comprovar o efeito da despoluição atmosférica do dióxido de titânio em regiões com grande concentração de poluentes. Onde é que a gente conhece que tem mais concentração de poluição? Em túnel. Porque não tem ar. Não tem ar, fica tudo concentrado. A gente passa qualquer túnel aqui em São Paulo, a gente vê tudo preto dentro. Tudo preto. Tudo Sai preto. do túnel passando mal. Se ficar parado, e de vez em quando a gente fica, né? Tá tudo preto. Então, como é que eles estão provando? Qual é a lógica deles? Eles falam, vamos provar que dá certo no caso extremo. Além daquela cidade que eu falei para vocês, já tem iniciativa há vários anos. Mas na Comunidade Europeia tem um projeto interessantíssimo, que é o Photopec, que eles estão aplicando a tecnologia de revestimento com dióxido de titânio em túneis e estão medindo quanto diminui de NOx e de SOx. Isso que está acontecendo no vídeo é a aplicação do dióxido de titânio? É todo o processo de aplicação. Então, ele aplica por spray, primeiro lava, aplica com spray e, como eu falei para vocês, para que ele funcione precisa ter radiação ultravioleta. Isso que eu também pensei, dentro de um túnel, como é que a gente vai fazer para ele poder reagir com a poluição se o túnel normalmente é escuro? E vocês vão ver aí, olha a radiação ultravioleta. Eles instalaram lâmpadas de radiação ultravioleta. Eu sei que vai ter muita gente que radiação ultravioleta é uma coisa perigosa. Né? Radiação ultravioleta, dependendo da intensidade, ela... São os famosos raios UVA, UVB. UVA, UVB, UVC, deve ter UVB que eu não conheço. Olha aí o NOx. Olha o NOx você falou aí. Esse é o nitrato. Esse é o nitrato. Essa é a partícula. Essa é a partícula a nitrato incorporou aí e chegou na superfície com o dióxido de titânio. Quando ele vai receber radiação ultravioleta, vocês vão ver de maneira ilustrativa, pelo amor de Deus, como ocorre o processo de degradação. Mas o que é mais bacana nesse projeto é que isso tem um acompanhamento ao longo de vários anos. Então você mede antes, passa 1 ano e meio medindo, passa 2 anos medindo depois, e aí você consegue comprovar efetivamente, sempre com um modelo semelhante ao que está sendo feito aqui, junto com a universidade, junto com institutos de pesquisa, né? Lá na universidade nós temos uma pesquisa patrocinada pela Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de São Paulo, pela FAPESP, para estudar justamente o revestimento de fotocatalíticos. Isso aí é aplicação, aspergindo aí, é tudo aplicação do... tudo aplicação. Agora, aquelas luzes que você falou, que são as luzes que
ultravioleta, né? Isso. Aí, vamos supor, para elas terem efeitos, elas têm que ficar acesas permanentemente no túnel, elas têm que fazer parte da iluminação do túnel. Elas não precisam ficar acesas o tempo todo. O processo de ativar e desativar não é instantâneo, tá? Então, quando você desativa, você desliga, não é que pare de funcionar imediatamente. Imagine que uma partícula fica nervosa. Então, para ela ficar calma, não é imediatamente. Ela vai ficando calma. Quanto tempo demora isso? Demora 2, 3, 4 dias. Tá. Então, você tem um processo de ligar por um tempo, desliga outro. Liga por um tempo, desliga outro. Quer dizer, por exemplo, num horário de pouco movimento nesse túnel, vamos imaginar, das 3:30 da manhã até as 5 da manhã tem pouca gente no túnel, você poderia ligar essas luzes todo dia para ficar ativando esse processo das partículas. Exatamente, exatamente. Engraçado é que aqui em São Paulo tem ali o túnel embaixo, no final da Consolação, aquele túnel que vai dar ali na radial. Sim, sim. Tem uma luzona azul, não estou dizendo que é ultravioleta, mas a gente poderia se utilizar de um princípio semelhante para tentar, ao menos, melhorar a qualidade do ar. Isso é uma situação extrema, o túnel é uma situação extrema. E para funcionar em escala urbana tem que ter escala. Não é a gente pintando 2, 3 metros quadrados ou fazendo uma rua que vai melhorar a situação da cidade. Claro que não. Sem dúvida. Claro que não. A gente tem que trabalhar isso como uma política para que tenha escala suficiente. Pois é, essa era uma dúvida minha também. O seu projeto contempla essa parte de conscientização da sociedade e o quão eles são importantes nesse projeto? Né? Porque eu imagino que sim, né? Condição sine qua non que as pessoas estejam inseridas para que a coisa funcione. É isso? O projeto, ele teve uma inspiração grande, né? A gente já vinha trabalhando antes, mas aí chegou em 2011, 2012, foi como a gente começou a maturar ele de verdade, num projeto que houve em Chicago. O que é que houve em Chicago diferente? Ele também enxergou as soluções à luz dos problemas que tinham naquela cidade. Então, a questão da educação, a questão de transformar a cidade em sua, de vez de ser uma coisa impessoal na cidade, na sua cidade, é fundamental. Então a gente quer, e Chicago foi muito feliz, porque ele acaba toda a apresentação falando, o prefeito falando, perguntando quanto sustentável é a sua rua. E a questão da pessoa sentir posse, tomar posse daquilo, é que efetivamente vai transformar aquilo em uma coisa sustentável. Se não, são tecnologias boas, que podem ser integradas ou não, mas que não vão contribuir para a melhoria da cidade. Muito bem, nós estamos entrevistando aqui o Flávio Maranhão, professor da Universidade São Judas Tadeu, sobre o projeto Rua do Futuro. E aí eu vou te perguntar o seguinte, Flávio, uma questão complexa. A Sandra perguntou sobre a questão da sociedade, né? Como é que a sociedade toma conhecimento disso, participa, porque a sociedade sempre né, como a Sandra falou, um incentivador, ela pode pressionar o poder público. Mas agora vem a questão que não quer calar, que é o seguinte. Você está me afirmando que já existe tecnologias, como é o caso do dióxido de titânio, como é o pavimento permeável, etc e tal, que podem garantir essas soluções do projeto Rua do Futuro, ok? Agora, o custo também é competitivo? O custo, nas primeiras modelagens que nós fizemos, isso vai gerar um valor maior para a sociedade. Tá? As primeiras modelagens indicam que vai haver um aumento unitário de custo. Mas que, e aí teve recentemente um trabalho felicíssimo no pessoal da China, é totalmente compensado pela redução do número de internações. Ou seja, uma conta maior de início paga a conta menor depois. Ou seja, um diferencial pequeno. Pensa numa rua. Quando a gente vai fazer um projeto, e esse projeto Rua do Futuro, ele tem que integrar vegetação? Claro que tem. Tem que integrar lâmpadas de iluminação com maior eficiência energética, como LED? Claro que tem. A gente tem que utilizar da energia solar para iluminar isso? Tem. Então, o custo do pavimento em si é pouco representativo para o custo de uma rua. Tá? Então,
Então, o aumento, qualquer que seja, 5%, 10%, em relação ao pavimento que não atende o desejo da cidade, tradicional, é muito pouco perto do projeto de uma rua. A gente está falando aí de subbase, está falando de base, está falando de vegetação, está falando de modais de transporte diferente. Então, se comparar 1 metro cúbico ou 1 metro quadrado de um pavimento um contra o outro, é possível que você encontre diferença. Se comparar rua contra rua, não acredito, e as primeiras modelagens que nós fizemos não indicam que venham a gerar aumentos significativos. Flávio, como é que está, você provavelmente, ao coordenar esse projeto Rua do Futuro, você deve estar fazendo contatos com o poder público, afinal de contas o poder público é quem decide como fazer uma rua, como construir uma rua, como iluminar essa rua, que tipo de modal passa, enfim. Tudo passa, por exemplo, uma prefeitura, às vezes o governo de estado, até às vezes o governo federal, são várias áreas do governo que estão envolvidas. Você tem tido contatos com o poder público? Qual tem sido a receptividade que você tem encontrado para esse projeto? Veja, o poder público, nós já entramos em contato com algumas prefeituras. É uma coisa nova. O pessoal quer, mas tem um pouco de dificuldade de como começar. Para isso, a gente vai fazer workshops para treinar as pessoas. Isso foi uma iniciativa dessas empresas que estão aqui, da universidade em que eu trabalho. Mas a gente quer abrir isso. A gente não quer ser o detentor, a gente quer que isso aqui a sociedade tome para si. Então, o poder público, claro que se encanta, porque é isso que a sociedade deseja. Não é só isso que vai resolver a vida, não só a vida. Mas isso aqui a sociedade quer. Uma alternativa, uma tentativa para unir modais de transporte, uma tentativa para resolver problema de enchente, uma tentativa para melhorar a qualidade do ar, uma tentativa para diminuir as ilhas de calor. Então, isso são alternativas disponíveis. Então, o poder público, que a gente teve contato até o momento, ele se encanta. Vocês já chegaram a fazer para alguma prefeitura, enfim, algum órgão público, vocês já chegaram a fazer algum tipo de teste? Eles falaram assim, queremos ver como é que funciona na prática, e vocês foram lá e aplicaram? A gente aplicou partes do projeto. E eles viram e se encantaram. Não é? O que a gente está bolando agora, que a gente está tentando mostrar para eles, é que a Rua do Futuro é integração. Não adianta você escolher não enxergar o problema daquela região, escolher uma tecnologia e não escolher outra. Isso não significa que todas as ruas têm que usar tudo. Claro que não. É análise caso a caso do tipo de via, que tipo de exigência ela tem, né? O que é que você precisa? Né? Pode ser que numa cidade pequena eu não precise de modais de transporte diferente, porque eu tenho uma ciclofaixa do lado, uma ciclovia. Ou que eu não precise de pavimentos permeáveis, por algum motivo. Chove-se pouco na cidade? Chove-se pouco. Mas se eu tiver uma termoelétrica de lado, que vai ter enxofre pra caramba, se eu tiver o uso de revestimentos com dióxido de titânio, isso pode ajudar. Ou o contrário, se eu tiver uma quantidade de poluição baixa, tem pouco carro, é possível que você não ter o dióxido de titânio, é o mais adequado para você. Agora, Flávio, você falou em integração e em abrir esse projeto para a sociedade, para outras pessoas. Existe algum tipo de parceria, ou vocês pretendem fazer com alguma outra ONG para viabilizar determinadas questões, como é a questão, por exemplo, da reciclagem de lixo ou outra? Como é que as pessoas podem participar desse projeto? Veja, nós estamos criando, ou melhor, nosso projeto está integrando, está em processo de discussão com a ONG. Tá? Porque a gente acredita que isso vai ser uma maneira de dar um pouco de neutralidade a esse projeto. Então, essa ONG é quem vai ser, possivelmente, a grande responsável por disseminar a ideia da Rua do Futuro e, claro, que vão ter as empresas para ajudar os entes públicos, os entes privados, né, os incorporadores, a utilizar essas tecnologias. Mas quando você foi falar, Sandra, me lembrou uma coisa importante. Esse projeto também foca uma coisa importante, que são os agregados ou resíduos de construção. Resíduo de construção é um problema. É um problema em nossas cidades. Hoje, na cidade de São Paulo, a gente deve gerar algo próximo de 15 mil toneladas de resíduo de construção por dia.
Dia? Por dia. Uau! É muito resíduo. Então, a reciclagem de entulho, ela está prevista, ela pode ser utilizada no projeto Rua do Futuro? A gente acredita que sem isso ele vai ficar manco. Então o que é que a gente tem já? Nós conseguimos fazer, já temos testes, já temos aplicado isso, pavimentos cimentícios utilizando uma parte do agregado de agregado reciclado. Já fizemos. Pavimento cimentício fotocatalítico com agregado reciclado. Sim. Tecnologia de baixo custo para segregar resíduo de construção, fazer subbase. Já fizemos. Tecnologia para incorporar em concretos não estruturais. Já fizemos. Em concretos estruturais, há uma restrição da normalização brasileira. Então, a gente ainda está em processo de evolução. Mas a gente acredita que tem que entrar a questão de resíduo de construção. Eu posso dar um exemplo aqui de São Paulo, que é aqui de Milton Laures, ou o exemplo da minha cidade natal, Recife, que hoje tem, cidade grande, já tem a região metropolitana de mais de 2 milhões de pessoas, tem 3 lugares para colocar em resíduo de construção. 3. Nenhum na cidade de Recife, todas na cidade em torno, mas tem 3 lugares. Muito bem, o Urbanville de hoje começa a se aproximar do seu final, a gente já está aqui quase no limite do nosso tempo. A gente vem conversando aqui com o Flávio Maranhão, que é professor da Universidade de São José Tadeu, sobre o projeto Rua do Futuro. Eu vou pedir para a Sandra agora consultar os resultados da nossa enquete, para que a gente possa terminar essa entrevista aqui, comentando aqui o que o pessoal votou na nossa enquete, Sandra. Muito bem. Bom, a nossa pergunta era, é possível garantir o crescimento urbano sustentável? 18% disseram não. O desenvolvimento das cidades já saiu do controle de forma definitiva. 27% disseram sim, com a verba e as tecnologias certas. E a maioria, 55%, diz apenas se interessar às grandes corporações e aos políticos. O que você acha do resultado, Flávio? Primeiro, eu fico feliz que nós temos aí 82% que acreditam. Então, a gente tem 82% das pessoas que enxergam que há solução. Claro que isso tem que partir, primeiro, da sociedade, como desejo da sociedade, e ela tem manifestado de diversas maneiras que há esse desejo, e que vai necessitar das empresas para execução. Não podemos achar que as empresas não têm que comprar ideia. Elas têm que comprar ideia também. Tá? Os 18% que votaram que não tem alternativas, possivelmente estão ligados aí a um resquício de várias promessas que já viram. Já viram muitas promessas e pouca coisa efetivamente aconteceu. Ou melhor, muita coisa aconteceu, mas as nossas demandas são sempre muito maiores do que os entes públicos conseguem fazer. Efetivamente, o gap de necessidades, a distância entre o que eu quero e o que tem, vai aumentando. Apesar do número de coisas sendo feitas nas nossas cidades brasileiras, está sempre crescendo. Mas as demandas sociais vão cada vez aumentando em uma taxa maior do que vem sendo feita. Então, parabenizo aí os 82% que acreditam. Muito bem, no programa Urbanville de hoje, nós conversamos aqui com o Flávio Maranhão, professor da Universidade de São Judas do Tadeu, que trouxe aí alguns esclarecimentos muito interessantes sobre esse projeto Rua do Futuro. E o Flávio já fica, desde já, convidado a retornar daqui a um tempo aqui no programa para mostrar que é um projeto muito interessante, é um projeto que impacta diretamente na nossa qualidade de vida e nós vamos querer acompanhar aqui no Urbanville a evolução desse projeto. Flávio, muito obrigado pela tua presença aqui no Urbanville. Ótimo, obrigado a vocês pela oportunidade. Nós que agradecemos. Muito bem, eu tenho uma notícia interessante para vocês. A Urban Systems, em parceria com o grupo Algar, termina agora, lança, finalmente um bairro estruturado chamado Granja Marileusa. É um lançamento de um bairro totalmente estruturado que chama-se Granja Marileusa, um empreendimento que traz o conceito de cidades inteligentes para Uberlândia, em Minas Gerais. O bairro vai reunir opções de comércio, de trabalho e lazer, promovendo aquele conceito, então, de polos integrados. O projeto foi realizado em parceria
com a Urban Systems, que desenvolveu todo o estudo que permitiu conceber o bairro, junto com a De Fournier Arquitetura e Urbanismo. E as primeiras parcerias foram fechadas com a Alphaville e com a Realiza Construtora para a incorporação de loteamentos em condomínios residenciais. Então, essa é uma notícia aí para quem se interessa por novas centralidades urbanas inteligentes. É interessante você pesquisar aí essa questão do bairro estruturado Granja Marileusa, um empreendimento do Grupo Algar, que foi lançado com base em estudo da Urban Systems. Saiu na mídia, inclusive, tudo isso, Está né? saindo Durante na esses mídia. dias eu tenho acompanhado, então parabéns aí para todas as pessoas que estão envolvidas. Muito bem. E agora a Sandra vai contar para vocês o que nós teremos, quais serão as surpresas, quais são os assuntos, os convidados que teremos no próximo Urban View. Muito bem, Gilberto. Então não perca não perca a próxima edição do Urban View, que vai conversar com Marcos Augusto Pérez, da Manesco Ramírez Pérez Azevedo Marques, sobre a utilização de CEPACs para viabilização de mais transporte nas grandes cidades. Bom, então estamos combinados na próxima quarta-feira, às 17 horas, aqui na AltV. Até lá! Muito bem, a gente se despede aqui com mais essa edição do Urban View e voltamos na próxima quarta-feira. Até lá!